Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, dando continuidade assim à nossa exposição deste texto. E nós leremos no capítulo 2, verso 16 até o verso 30. Filipenses 2, 16 a 30. Diz assim a palavra do Senhor Deus: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra, queremos suplicar que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, nos dê a compreensão da Tua verdade e que possamos, inspirados pela Tua palavra, viver de um modo digno da vocação em que nós somos chamados, viver uma vida cristã, piedosa e autêntica. Assim suplicamos, ó Deus, a Tua graça sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui presente. E também suplicamos, ó Deus, em favor do Teu povo, espalhado por toda a terra, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, muitos dos quais têm sofrido por causa da fé. Que o Senhor os conserve, que o Senhor os abençoe. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos considerado sistematicamente e expositivamente o livro de Filipenses.
E nós nos detivemos por um bom tempo falando sobre a natureza da vida cristã. O que é ser um crente? O que é ser um cristão? É alguém cujo coração foi transformado e ele recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. É alguém, portanto, que é diferente. Mas não só da natureza da vida cristã, mas hoje nós vamos ver quais são as consequências ou essa manifestação daquilo que a doutrina nos ensina sobre essa nossa relação com Deus. O que se espera daqueles que foram chamados para ser filhos de Deus, para viver num relacionamento com Deus, para andar com Deus como luzeiros neste mundo de tantas trevas, como nós vimos anteriormente. E aqui nós podemos ver, de certo modo, através deste final do capítulo 1, uma exemplificação da doutrina, ou a doutrina aplicada à vida cristã, aplicada a como se manifesta de fato isto, como isso se torna real, como nós podemos ver, como pode ser visibilizada. Em primeiro lugar, nós vamos perceber no apóstolo Paulo, ele falando sobre essas doutrinas maravilhosas, como que entramos nesse momento, nesse ensino, na faculdade da fé, olhando coisas excelentes, coisas maravilhosas que transcendem a nossa compreensão, transcendem a nossa realidade, mas que ao mesmo tempo ela pode ser percebida na vida prática, porque a vida cristã que não desemboca numa vida prática é uma vida deficiente, porque não pouco ou nada adianta dizer sobre as grandezas de Cristo, falar sobre Cristo, mas isso não ser evidenciado na vida prática. A vida cristã, portanto, é mais do que conhecimento, do que uma exaltação profunda, do que uma questão até mística, sobrenatural, mas ela também é natural, é vivenciada, é presenciada. Em primeiro lugar, portanto, a vida cristã, como nós aprendemos com o apóstolo Paulo, é uma vida dominada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos quando o apóstolo Paulo fala no verso 19, espero, porém, no Senhor Jesus. Ele está esperando no Senhor Jesus. No versículo 24, ele vai também dizer, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Ele está falando primeiro lá de Timóteo, espero no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. E depois ele vai dizer no verso 24, eu também espero no Senhor poder ir pessoalmente, eu mesmo ir ter convosco. Paulo, para o pensamento do apóstolo Paulo, pensar na vida sem levar em consideração Cristo, para ele era uma impossibilidade. Portanto, ele era incapaz de pensar sem pensar em Cristo. Era incapaz de fazer seus planos, seus projetos, sem que Cristo estivesse incluído nos seus projetos de vida. Todos os seus sonhos, as suas ações, sempre era levado em consideração a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mesmo nos diz que quando nós vamos fazer alguma coisa, devemos dizer, se Deus assim o permitir, para não sermos tolos dizendo, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. É se Deus, em sua soberania, permitir. Cristo, portanto, na mente do apóstolo Paulo, controla todas as coisas e controla também a sua vida. Não somente teologicamente, doutrinariamente, mas ele está dizendo, olha, se Deus assim permitir. Quem vai decidir, afinal de contas, a minha vida? Quem decide, afinal de contas, as minhas próprias decisões? Se eu vou ou deixo de ir? Se eu faço ou deixo de fazer? Não sou eu mesmo. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, diz o apóstolo. Portanto, ele tem uma compreensão muito clara. A sua vida não é regida por ele mesmo. Não é eu
faço, eu sou, mas se Deus, se Cristo. Espero, porém, no Senhor. E isto, muitas vezes, nós percebemos que muitos cristãos não têm compreendido esta realidade. Muitas vezes dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ele acha que ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Mas essa não é uma verdade absoluta. Ele vai dizer, se eu envio Timóteo, se ele vai. Percebam, Paulo está preso. Em outras palavras, Paulo, ele, embora sabendo quem é Nero, quem, sob o poder, o imperador, debaixo de quem ele está preso, sob o império, sob o imperador Nero, ele não está dizendo, vamos ver o andar da carruagem, vamos ver o que Nero vai decidir, porque de repente Nero permite, acontece alguma benevolência da parte dele, mas é possível que ele, que tem o poder da decisão final, é Nero quem vai decidir. Eu, quanto a mim, estou aqui preso, aguardando a sentença final, aguardando a decisão do imperador, enfim, do sistema judiciário. Lembrando, Nero é um homem cheio de caprichos, não sabemos o que pode acontecer, estou nas mãos de Nero. Paulo, ele tem uma compreensão clara, que na verdade ele não está nas mãos de Nero, e se ele está ali preso, ele está preso por causa do Senhor, ele está preso por causa do Evangelho, ele está preso por causa do amor que ele nutria para com a igreja, seu interesse para com o bem da igreja do Senhor Deus. Mas eles têm a compreensão clara, Cristo é quem decide. Se Timóteo vai, é Cristo que vai decidir. Se eu for, é Cristo que vai decidir. A minha vida está nas mãos de Cristo. Isso é vida cristã. A vida cristã é a compreensão de que a nossa vida é dominada pelo Senhor Jesus Cristo. A vida é controlada por Cristo. A vida é mantida por Cristo. Ela é governada por Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu ministério, em João capítulo 19, verso 11, ele vai dizer a Pilatos, respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Nem Pilatos, nem ninguém, nenhuma das autoridades do mundo tem autoridade que não seja derivada do próprio Senhor Deus. Deus tem concedido a autoridade a homens. E alguns podem até fazer uma certa objeção, mas como assim? Homens maus e ímpios e malévolos? Como que Deus tem dado autoridade? Devemos lembrar que Deus usa as próprias autoridades como instrumentos de juízo sobre uma geração má e perversa que tem abandonado o Senhor Deus. Por isso, Ele concede que homens maus e perversos subam ao poder para tiranizar de uma forma autoritária, como déspotas, sobre povos e nações, porque os homens se afastaram de Deus. Os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, cultuando e adorando as criaturas ao invés do Criador. Deus permite, portanto, mas independentemente, Paulo, ele tem a consciência de que as autoridades que estavam lá foram constituídas por Deus. Nenhuma autoridade está como autoridade sem que o Senhor Deus tenha constituído como tal. A vida é controlada por Deus. Paulo tem esta compreensão muito clara, se Deus assim permitir, se Deus assim conceder. Vida cristã é isto. Mas ao mesmo tempo fazemos uma observação, tal percepção, tal compreensão é o resultado da comunhão com Deus. Paulo era um homem que tinha comunhão com Deus. É o resultado da comunicação com Deus. Paulo conhecia a Deus. Paulo
falava com Deus. Mas aí nós podemos dizer, bom, então isso é um privilégio dos apóstolos? Não. Deus fala com o seu povo. Deus orienta. Mas muitas vezes a nossa vontade é que nós queremos que prevaleça. Eu não consulto a Deus. Eu não pergunto para Deus. Eu não falo com Deus. Eu não coloco as situações diante do Senhor Deus como que dizendo, Senhor, o que devo fazer? Seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas vezes nós vamos decidindo. E é claro que essa percepção, essa compreensão, se Deus, Ele, claro, tinha compreensão. Quantas vezes no seu ministério Ele queria para determinado lugar, ir para Bitínia, e o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o impediu de ir para lá. Como que nós sabemos disso? Alguma coisa aconteceu. Ele era o resultado da comunhão e da comunicação que ele tinha com Deus. Mas como disse, isto não é privilégio para os apóstolos. Isto é algo, uma realidade que deve ser experimentada por todos nós cristãos. Que devemos colocar diante de Deus nossas vidas e nos sujeitar à sua soberania. Paulo também, nós podemos perceber, ele queria fazer não a sua vontade, ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria agradar a Deus, não a si mesmo, mas a Cristo. Não a minha vontade, a vontade de Cristo, se Deus assim o permitir. Se esta for a vontade do Senhor Deus. Meus irmãos, e aí nós podemos entender também, talvez, um dos grandes perigos da vida cristã, ou para a natureza da vida cristã, é quando o cristão não quer agradar a Cristo. Ele não vive e o seu maior ideal é, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero agradar a Cristo, eu quero que o meu viver seja para a adoração, exaltação de Deus, eu quero que a minha vida reflita algo que agrade ao Senhor. Quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou, como nós oramos e lemos nas Escrituras, que o Senhor Deus nos conceda a graça de vivermos de uma forma digna da nossa vocação, para a glória de Deus. Mas o perigo para a vida cristã é quando nós não vivemos para agradar ao Senhor, mas a nós mesmos. Ficamos tão chateados quando as nossas vontades não são satisfeitas, quando alguma coisa acontece, não queremos agradar o Senhor. Lembrando, agradar o Senhor muitas vezes é tomar a cruz, seguir após Cristo, é renunciar à sua vontade e fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Isso não é uma coisa fácil, é a mortificação da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque a nossa vontade geralmente é uma competidora com aquilo que agrada ao Senhor. Mas não somente isto, é um perigo para a natureza da vida cristã, não ser dominado, não ser guiado por Cristo. Eu não me deixo ser dominado, Cristo não me domina, Cristo não é Senhor da minha vida. Isto é um perigo para a vida cristã, haja vista que vida cristã é o domínio de Cristo sobre a vida do seu povo, daqueles que o amam, é ser guiado por Cristo. Outro perigo para a natureza da vida cristã é não reconhecer que em tudo Cristo está no controle. Ele é Senhor que controla e que domina todas as coisas. Percebam? Não é Nero? Embora Nero tenha esse domínio, poder, mas Nero está sob o domínio de Cristo. Portanto, ele não diz, se Nero permitir, ou se as circunstâncias me forem favoráveis, farei isto ou farei aquilo. Se a sorte estiver ao meu lado, e espero que não tenha o azar. Não, é se Cristo. Não existe esses falsos deuses chamado sorte ou azar.
E não existe imperadores, reis, poderosos que possam determinar as coisas. Eles só podem ir até onde Deus permite. Nero Filipenses, no capítulo que nós já havíamos considerado, capítulo 2, o verso 9 a 11, vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lembrando que nome aqui se refere-se à pessoa, e a pessoa de Cristo está sobre todas as pessoas que se possa nomear, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Ele que é o Senhor. Olha, muitos cristãos morreram, não foram poucos, ao afirmar: Jesus, Ele é o meu Kyrios, no grego, Senhor. Quando diziam: confesse, diga que o imperador é o teu Kyrios, ele diz: não, o César é o meu imperador, mas Jesus é o meu Senhor. E por isso muitos pagaram com a sua própria vida. Mas o que eles estavam querendo dizer? Que Jesus, Ele é aquele que está sobre todos, de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Inclusive os poderosos deste mundo, um dia eles vão se prostrar e dizer: Ele é Senhor. Foi contra esse que eu lutei contra, que eu desprezei, que eu desonrei, mas finalmente se dobrarão os seus joelhos. Isso não quer dizer que de uma forma salvadora, até os espíritos se colocarão diante do Senhor Jesus Cristo. Lembramos então que os governos, as pessoas, as circunstâncias, as potestades, a história da nossa vida está nas mãos do Senhor. Tudo que aconteceu na tua vida até você chegar nesse momento aqui, não tem absolutamente nada que tenha saído do escopo da autoridade de Cristo, do domínio de Cristo. Nós estamos aqui debaixo de um Deus soberano que nos conduziu até aqui e que tem nos dado as oportunidades de ouvirmos o que temos ouvido, de sermos instruídos como temos sido instruídos. É claro que isso não significa necessariamente que todas as oportunidades dadas pelo Senhor se tornarão frutíferas, mas pelo menos ninguém poderá dizer: não me foi dada nenhuma oportunidade. Mas a questão é, tudo está nas mãos de Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver inúmeras vezes os profetas se levantando e dizendo o que havia de acontecer. O reino do norte vem e vai acontecer isso, isto. E tudo aquilo que Deus falou que haveria de acontecer, aconteceu exatamente como Deus havia dito. Os povos que vieram, percebam ali naquelas visões, ali na revelação em Daniel, aqueles animais que significam e representam governos mundiais, todas elas aconteceram exatamente como Deus havia falado, com todas as suas características, e sequencialmente, na ordem que Deus havia mencionado, como haveria de acontecer, assim aconteceu. É algo impressionante, porque não está falando só do povo de Israel, está falando de impérios mundiais. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou o Senhor sobre tudo, não só da igreja, não só daquele povinho, o povo judeu, a quem eu escolhi para me revelar através desse povo. Não, Deus está dizendo: eu sou o Senhor das nações. A história passa por mim. Meus irmãos, não tem nada acontecendo no mundo. Pedro vai dizer: não estranhe este fogo que acontece no meio de vós,
achando que tem alguma coisa acontecendo fora de ordem. Não. As coisas que acontecem estão tudo dentro da ordem do eterno, do soberano Deus. Portanto, vemos isso no Antigo Testamento, como o Senhor Deus revelava o que Ele haveria de fazer, como Ele usaria os imperadores, os poderosos, os reis, e como as coisas de fato aconteceram. Deus, Ele mostra o seu governo sobre tudo e sobre todos. É Deus que determina que aconteça, e tudo acontece conforme o conselho da sua vontade. Nada pode deixar de ser cumprido. Como diz Jó, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os homens não poderão frustrar os planos de Deus. Os poderosos não poderão frustrar os planos de Deus. Quando os homens pensam, vamos combater a igreja, vamos acabar com a igreja, eles estão fazendo exatamente aquilo que Deus havia predeterminado que haveria de acontecer. Porque Deus há muito tempo já disse o que haveria de acontecer, inclusive com a igreja. Mas também, ao mesmo tempo em que vemos a vida cristã, esse domínio de Deus sobre todas as coisas, ao mesmo tempo, a palavra nos revela nessa doutrina prática que a vida cristã é exaltada, contudo não é antinatural. Nós não somos aqui, estamos andando a meio metro acima do chão, como que estamos vivendo num nível sobrenatural e coisas do gênero. Não, nossos pés estão na terra. Sentimos dor de barriga, sentimos fome, sentimos dor de cabeça. Nós estamos sujeitos às circunstâncias ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, como nós vemos no verso 19, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado. Lembre, Filipenses é a carta da alegria, mas aqui revela, eu não tenho aquela alegria, eu desconheço qualquer tipo de constrangimento, de desânimo, de entristecimento. Ao mesmo tempo que a carta da alegria, Paulo vai dizer, a nossa vida cristã não é antinatural. Porque quando você passa por um problema, quando na tua família acontece alguma coisa, diz, não, eu estou num outro nível, nada me afeta. Não, eu vivo num outro nível. Os meus filhos estão se encaminhando para uma vida de destruição. Não, mas o mundo está em conturbação, a igreja está sendo perseguida, cristãos estão sendo mortos, mas isso nada me afeta. Isso é antinatural. A minha esposa morreu, mas tudo bem. Meu esposo morreu, mas não tem problema. É só se tiver algum problema mesmo, né? Mas do contrário, vai sentir. Percebam, então o apóstolo Paulo está dizendo, eu me sinto animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Isso me preocupa de certo modo. Não é aquela preocupação pecaminosa, mas ele é homem. Ele não vive numa redoma, nada me atinge, enfim. Quando ele era açoitado, ele sentia dores. Quando deixava de comer, sentia fome. Enquanto estava lá jogado naquela masmorra fétida, fria, úmida, ele sentia o frio, sentia o mau cheiro. No verso 26 ele vai dizer, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Epafrodito estava doente, havia acontecido coisas e a igreja estava preocupada, e vocês estavam preocupados. Ele mesmo vai dizer no verso 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza.
menos tristeza. Eu estou neste mundo, eu passo, eu vejo, eu sinto. Não foi, de certo modo, sublimado os meus sentimentos. Não, eu sinto. Vida cristã, portanto, embora lhe seja exaltada, é uma glória, mas ela não é antinatural. Ela não nos leva a sermos antinaturais. Paulo, portanto, não perdeu o sentimento natural. Verso 27, ele vai dizer: com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você já estava em alguma questão conduzida à tristeza, ainda viria uma tristeza sobre a situação já de tristeza. E isso nos ensina muito. Quando muitos cristãos querem viver uma vida vitoriosa, que sai da realidade, ele é como se não estivesse vivendo mais neste mundo, ele é incapaz de sentir qualquer coisa. O crente sofre, o crente chora, o crente lamenta. Pais cristãos piedosos têm passado noites insones, chorando, lamentando, colocando seus filhos diante do Senhor Deus. Pais cristãos piedosos têm se preocupado quando seus filhos estão se enveredando por caminhos tortuosos, caminhos das drogas, das más companhias, e lamentam. Pais cristãos sentem, ele diz: não, seja feita a vontade de Deus, eu não sinto nada, não é uma boa coisa. A vida cristã, portanto, não nos torna antinaturais. Mas ao mesmo tempo, nós vemos aqui em algumas situações que combate esse falso ascetismo, aquele ascetismo: eu não sinto nada, eu vivo uma vida asceta, né? Sem sentir nada, nada me atinge, nada me toca. Isso não é ser maduro na fé, talvez seja ser insensível mesmo. Isso talvez não queira dizer que é um homem de grande fé, talvez queira dizer que é um homem cujo coração está endurecido. Talvez seja isso. Incapaz de chorar, incapaz de lamentar, incapaz de sentir a dor do outro. Portanto, incapaz de se compadecer. Existe uma teologia triunfalista que prega exatamente isto, mas a Bíblia não ensina assim. Muitos têm ensinado sobre essa teologia triunfalista, a confissão positiva, a confissão da fé: eu não sinto. Se você disser eu estou triste, você vai ficar triste. Então tem que dizer: estou alegre, estou alegre, estou alegre, estou alegre, até você ficar alegre. É a confissão positiva. Mas percebam, Paulo não era aquele triunfalismo que agora o cristão, né, alguns interpretando mal, Marcos capítulo 16, e aí eu peço que os irmãos abram lá, Marcos capítulo 16, verso 17 e verso 18, que nos diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Oh glória! Né? Como o pessoal diz: olha aí, olha o poder. Talvez uma má compreensão quando o Senhor Jesus Cristo está falando para os seus apóstolos que estavam sendo conduzidos para este momento de evangelizar no seu id. E aí abre-se essa ideia de que o cristão é aquele que está andando nesse nível.
Mas eu gostaria que os irmãos percebessem que lá em 2 Timóteo 4:20, vai dizer, também uma carta pastoral, escrita pelo apóstolo Paulo, vai dizer, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Por que ele não fez a oração da fé e curou o Trófimo? Ele deixou o doente em Mileto. Mas não somente isto. Em 1 Timóteo, voltando um pouquinho, um conselho dado pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 5, verso 23, ele vai dizer o seguinte: não continue a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Lembrando que vinho tinha, na época, não é que na época, né, mas era reconhecido como tendo um efeito terapêutico, medicinal. E ele diz, não bebe só água, bebe um pouco de vinho, por causa das tuas... por causa da tua enfermidade, das tuas constantes dores estomacais. Toma. E por que ele não orou por Timóteo? Repreendendo a enfermidade. A nossa realidade, a nossa vida, nós sofremos aqui. Se nós pudéssemos desfazer todos os efeitos do pecado, as consequências do pecado, lembrando que a enfermidade é uma consequência do pecado, a morte também é uma consequência do pecado. E nós vamos orar para que ninguém morra? Isso será possível? E agora ele está falando de Epafrodito, ali em Filipenses. Olha, Epafrodito esteve à beira da morte. Por que ele não usou o seu poder apostólico e determinou e ordenou a doença e coisas dessa natureza? Por que Paulo não curou Epafrodito? Deixou Trófimo doente em Mileto, só aconselhou a Timóteo, e ele quase tomado pela tristeza ao ver a situação de Epafrodito, ele diz, mas graças a Deus, Deus usou de misericórdia para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Graças a Deus, Deus interveio. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, a vida cristã é viver fraternalmente. O que é vida cristã? Percebam, ele está falando da vida prática, ele falou das gloriosas doutrinas, mas ele está dizendo dessa exaltação do domínio de Cristo, mas ao mesmo tempo a vida cristã não é uma vida antinatural. Nós vivemos neste mundo, estamos sujeitos a muitas coisas que acontecem aqui neste mundo, e muitos não entendendo, muitos dizem, ele ficou doente, é falta de fé do irmão, e chega a ponto de pessoas fazerem julgamento, como se fosse o próprio Deus. Quando um jovem missionário morreu na Itália num acidente, alguém disse, ele devia estar em pecado. Que coisa! Como a falta de entendimento, porque na teologia dele, crente não tem doença, vive bem de saúde, vive uma vida longeva e vive uma vida próspera. Essa era a teologia dele. Eu queria falar de quantos cristãos que estão penando por causa de Cristo. Mas a vida cristã é viver fraternalmente. Percebam que o apóstolo Paulo vai dizer, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, eu gosto muito dessa expressão, meu irmão. Quando ouvi os nossos irmãos da igreja primitiva, eram nossos irmãos, aqueles que morreram, que nos antecederam,
nossos irmãos, irmãos que estão lá, percebam, não é uma coisa assim, aqueles crentes, não, são os nossos irmãos. É uma vida que é vivida fraternalmente. Não existe vida cristã isolada. Eu sou crente, só eu e Deus. Não existe vida cristã solitária, a não ser que esteja preso num campo de concentração e numa prisão em solitária mesmo. Do contrário, o crente é aquele que vive comunitariamente com seus irmãos. Ele vive com seus irmãos. Então nós somos, antes e acima de tudo, irmãos em Cristo. Não é simplesmente dizer, ô meu irmão, ô minha irmã, como se fosse uma forma de tratamento, senhor, senhora, né? Você, né? Meu irmão. Tem uns que fazem isso até para cumprimentar, né? A paz do Senhor. Não, é algo sério. Porque você estará como que impetrando uma bênção. Que a paz do Senhor esteja com você. É o desejo do fundo do meu coração que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida. Mas muitas vezes já tenho ouvido, a paz do Senhor, meu irmão. Aí se vira, vai conversar com outra. Você viu aquele lá? É aquele cara. Ele desejou a paz. Não, foi uma mentira. Mas quando nós também tratamos o outro, meu irmão, é algo muito profundo. Portanto, não é só para dizer irmão de uma forma mecânica, mas positivamente ela deve ser manifesta através de ações do amor fraternal. Eu me preocupo com o irmão. Eu estou interessado no bem do meu irmão. Ao ver a situação, alguma coisa que está acontecendo, meu irmão, como eu posso ajudar? Ser prestativo, porque há de convir. Às vezes tem o nosso irmão que pode estar do nosso lado, passando por necessidades. Estar atentos, e lembrando, muitas pessoas têm se esquivado da sua funcionalidade como irmão, porque ele tem institucionalizado a religião. A igreja que faça, é fácil. A igreja não faz isso, a igreja não evangeliza. Ele nunca falou de Jesus para ninguém, e ele diz, a igreja não evangeliza. Como é que ele sabe disso? A igreja não faz programação disso e daquilo, quando ele mesmo não faz. Às vezes tem aquelas críticas, né? A igreja não faz esse tipo de programação, quando faz, não participa. Interessante. Ou então, não auxilia em nada. Mas percebam, não é uma institucionalização do termo irmão. É meu irmão. O que eu posso fazer? Pense, teu irmão está ali, caído. O que eu vou fazer? Teu irmão está necessitado. O que eu posso fazer? Não é terceirizar. É você que está vendo. Cada um é responsável. Todos nós somos responsáveis. Portanto, a manifestação do amor é uma coisa pessoal, onde todos nós estamos envolvidos nas ações, suprir as necessidades do apóstolo Paulo lá na prisão. A igreja vai lá, se reúne, vão e ajudam o apóstolo Paulo. Nas preocupações do Estado, olha, meu irmão, vou estar orando por você, vamos orar juntos e coisas do gênero. E vamos estar então aqui, há laços de uma relação como que de sangue. E nós sabemos, meus irmãos, que você pode até brigar com teu irmão, mas é teu irmão, né?
Pode discutir com o teu irmão, mas ele é teu irmão, porque a hora que alguém vem provocar o teu irmão, você sai em defesa do teu irmão. Pelo menos bons irmãos, ainda um defende o outro. Mas nós não estamos dizendo nesse sentido, há um laço que nos une. Portanto, vida cristã é viver fraternalmente. É ter essa consciência, eu não sou isolado, não sou uma ilha, e eu preciso me relacionar, e não somente eu preciso me relacionar, mas eu preciso manifestar este amor para com os irmãos, auxiliando. Vida cristã também é ser cooperador, amigo no trabalho. Igrejas, às vezes, os puritanos e outros desbravadores da América, havia aquela prática, um dia eles tiravam para ajudar o irmão tal a construir sua casa, todo mundo ia lá, em um dia levantava a casa, era todo aquele de madeira, né? Já vinham batendo, já levantava as paredes, era só levantar daí as paredes, e era um monte de gente, e faziam isso, e depois é outro, depois é outro. Por isso que uma sociedade que troca essas gentilezas, essas ações comunitárias dentro da própria igreja, é uma comunidade próspera, abençoada. Percebam, você lutando sozinho, é você lutando sozinho. 10 lutando junto contigo, você vai mais longe. A Bíblia já diz, 2 vai mais longe do que 1. A vida cristã, portanto, é essa cooperação sob o mesmo Senhor, sob o mesmo comando, essa vida fraternal. A vida cristã também é se preocupar com o reino de Deus em primeiro lugar. Vida cristã é isso, quando ele vai dizer lá no verso 20 e 21 o que estava acontecendo, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não é o que de Cristo Jesus. Havia pessoas que a preocupação deles eram seus interesses. Os meus interesses, eu não tenho tempo. Meus interesses não tinham interesses na questão de Cristo. Não se preocupavam, não o que é de Cristo Jesus. Não havia uma preocupação com a igreja do Senhor Jesus. Como eu me preocupo com Cristo? Quando o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, estive nu e vocês me vestiram, estive preso e vocês foram me ver. Eles vão dizer: Senhor, quando nós fizemos isso? Eu não estou lembrado. Todas as vezes que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Percebam, muitos usam e interpretam mal a Bíblia dizendo que você tem que fazer esse tipo de ação social com toda a sociedade. Meus pequeninos está se referindo aos discípulos de Cristo. Isso não quer dizer que você não pode fazer com outros, mas se você não faz com a igreja, não há sentido de fazer com aqueles que nem são fora da igreja, que estão fora da igreja. Se você não faz com seus irmãos da fé, se você não faz com os domésticos da fé, algo está errado. Não adianta você ser o filantropo que quer tirar as pobres da pobreza e coisas do gênero, e o teu irmãozinho da fé. Isto é uma visão equivocada. Mas percebam, não somente isso, eles buscam o que é o seu próprio. Como então nós podemos buscar o interesse de Cristo? E aí vai chegar: apartai-vos de mim, vós, porque quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando, Senhor, que nós não fizemos isto? Que todas as vezes que vocês deixaram de fazer um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Percebam, porque a unidade fraternal, porque a vida cristã é viver fraternalmente, porque é aí que nós manifestamos todas as nossas energias, preocupações com a causa de Cristo, é na igreja, com o povo de Deus. Preocupando assim com o seu reino, desta forma, e com a sua igreja. Vida cristã é oferecer-se a Cristo como libação, como oferta agradável ao Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo
eu estou oferecendo a minha vida como libação. É oferecer-se a Deus. É estar também, meus irmãos, não somente se oferecer. Lembre, como nós podemos oferecer a Deus um culto agradável? É quando nós não oferecemos coisas. Tem pessoas que acham que pode oferecer coisas para Deus e Deus vai ficar feliz com o que você está oferecendo. Deus quer o seu coração. Deus não quer menos do que isso. Porque nós não podemos comprar Deus. Eu vou dar aqui alguma coisa e agradar Deus. Se você não der a si mesmo, a sua oferta será inaceitável aos olhos do Senhor. Precisa oferecer-se a si mesmo. Paulo está dizendo: estou oferecendo a mim mesmo como libação, como esse sacrifício, como essa oferta ao Senhor. Minha vida, estou disposto a morrer, porque o meu viver com Cristo, o meu grande desejo. Se eu morrer, não tem problema. Mas vida cristã, finalmente, meus irmãos, é estar engajado em combate. Paulo está falando, verso 25, ele vai dizer aqui: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Aqui, soldado de lutas, um soldado de guerra, alguém que participa da mesma batalha. Nós somos como um exército e estamos lutando. Lutando contra o quê? Lutamos, meus irmãos, contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Nós devemos ter a consciência de que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra poderes espirituais da maldade. E para isso precisamos estar preparados. Precisamos estar 100% preparados com toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Senão, nós enfrentaremos derrotas contra o nosso inimigo. Lutamos contra o mundo. Este mundo mau e perverso que seduz, que engana, que mostra algo como sendo bonito, quando na verdade é traiçoeiro. E muitos têm entrado pelo mundanismo. Nós lutamos contra a nossa própria carne, porque a nossa carne, há algo na carne, não que seja sinônimo de algo maligno, mas há uma inclinação da nossa carne que deseja as coisas que não são agradáveis ao Senhor. Nós lutamos contra os falsos ensinos, nós lutamos contra as heresias, e por isso devemos ser valentes em ensinar a verdade, mesmo quando soframos objeções, mas que jamais venhamos a abrir mão da verdade. Nós também lutamos para libertar os escravizados do diabo, evangelizando, falando de Cristo. Fale de Cristo, diga a condição dele, diga que ele está em pecado, diga que ele está preso, diga que ele está escravizado, diga que Cristo é o Salvador. Talvez você pense que tem que falar muita coisa. Fale do Evangelho, fale da condição do homem. O homem pecou, o homem está separado de Deus, e se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno, e que você tem toda a preocupação do mundo em alertá-lo para que ele seja salvo por Cristo. E dizer que o homossexualismo, sim, é pecado, mas não para ser um ataque vil contra esses que vivem no pecado, mas é para alertá-los. Nós não somos simplesmente atacadores, agressores. Não, a nossa fala é no sentido de alertar e dizer: olha, isto aí vai te conduzir à destruição. Mas não só isto, o orgulho, a arrogância, a mentira, a desonestidade, o roubo, até a glutonaria, são pecados. E precisamos, meus irmãos, assim, cumprir a nossa missão, ainda que até a morte, como diz o apóstolo Paulo.
que nós, irmãos, possamos entender que a nossa vida, a nossa prática, assim como foi Paulo, Timóteo, Epafrodito e outros tantos, eles eram o resultado da doutrina que eles acreditavam. E uma doutrina que nos leva à inércia, cruzar braço. Isso não tem nenhum sentido. A nossa vida deve refletir a nossa doutrina, ou dizendo melhor, doutrina que não desemboca na vida prática é inócua, é zero, é condenável e será um peso maior para o dia do juízo. Porque tendo sabido o que deveria ter feito, não fez. Assim, portanto, maior juízo haverá sobre estes. Paulo, portanto, está dizendo, doutrina e prática são irmãs siamesas que não podem ser separadas. Que Deus assim nos abençoe. Amém?